Pensou ganhar um iPhone 16 novinho? Participe da promoção Link Sport Club Podcast. Você de iPhone 16. Vamos sortear 3 iPhones 16 e muitos outros prêmios. Para participar é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. É tudo grátis. Basta se inscrever no canal, se cadastrar e torcer. Link Sport Club Podcast, o canal dos campeões. Muito boa noite para você que se liga na edição das 6 aqui no nosso Link Sport Clube. Sextou de feriado e você fazendo companhia pra gente. Eu sou Enio Ricanella, apresento a edição das 6 e olha, hoje nós vamos falar do futuro da seleção brasileira. A nossa tier list é sobre quem você acha que poderia assumir o lugar do Dorival Júnior para a seleção brasileira, que vem nessa fase meio atabalhoada, né? Começou o ciclo de Copa do Mundo sonhando com Carlo Ancelotti e a realidade hoje é o Dorival Júnior, mas já passou pelas mãos do Ramon Menezes, seleção que já foi também do comando de Fernando Diniz e agora cai nas mãos de Dorival Júnior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, deixando o seu like, participando com a gente, compartilhando a edição das 6 desta sexta-feira. Tudo bem, Aline Bravo? Seja muito bem-vinda, amiga. Tudo bem, meu amigo. Uma boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Link Sport Clube Podcast. Vamos falar bastante de seleção brasileira, vamos falar muito de Dorival Júnior, né, que é um técnico que vem sendo questionado aí. Será que o Dorival deve continuar ou não? Será que pra Copa do Mundo dá pra ter outra pessoa no comando? Bom, o nosso jogo, a nossa tier list hoje é sobre isso. Rapaz, a Aline Brava vai voltar a ficar enquadrada aí na sua imagem. A Aline Brava parecia que tava num banco de pré-escola. Agora, É que eu sou corta pequena. Pra ela de novo, corta pra... É porque assim, gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês. Eu sou pequena. Eu sei que você me vendo aí na câmera, você fala, nossa, essa mulher deve ter 1,90 m de altura, né? Nossa, um mulherão. Não é assim, não, gente. Eu tenho 1,50 m. É desse tamanho. Não é assim, 50 também não exagera, né? É 1,60 m de muita felicidade aqui pra vocês. Então tem que ajustar a câmera o tempo todo. Vamos lá, meu caro Nino Cirilo. Ó, você assume 1,50 m que você tem, né, Nino? Boa noite pra você. 1,65 m, um salto 7, um sapato e um cinto. Sextou, que né, Nino? isso, no pagodinho, né? Que coisa. Rapaziada, muito boa noite. Você tem 65? Não, é a música, né? Ah, tá. Sorriso Maroto das antigas. Só já fiz a tá. propaganda, hein? Boa noite pra você que está aí do outro lado da tela. Boa noite pra Aline, boa noite pro Enio. E olha, hoje eu vim pra causar discórdia, já aviso, hein? Eu tô numa semana Sexta-feira, ácida. né? Estou numa semana ácida. Ai, meu Deus do céu. Ele já tá com aquele olhar dele de Nino Cirilo, sabe? Aí, ó. Meu Deus, ó lá. volta aqui. É o Nino Limão Cirilo, né? Porque você sabe que o Nino tem pimenta no nome, mas nessa semana, ácido como limão. Hoje Gente, ele tá Ebert Pimenta, então. Ebert Pimenta. Boa. Hoje o Ebert Pimenta atacou. Veio. Vamos falar da nossa tier list. As categorias são ideal para a seleção brasileira, realidade, triste, e nem pensar, certo? E os postulantes a ocuparem esses cargos que nós estamos levando na sua imagem são Abel Ferreira, Felipe Luiz, ele mesmo, Só pode escolher Carlo Ancelotti, calma, Guardiola e Dorival Tô ansiosa, Júnior. desculpa. Ó, vamos lá. Você pode escolher um para seu ideal, outro para você escolher a sua realidade e outro nem pensar. Vão sobrar 2 nomes. Daí depois, no final da dinâmica, você define se você quer encaixar esse rebote em algum lugar. Beleza. Tá? Mas um de cada vez e cada Ai, que lugar... difícil, cara. Escolher. Vou começar com o Nino, porque a Aline Brava vai começar a cornetar já a dinâmica. Ideal para Nino Cirilo entre Abel Ferreira, Felipe Luiz, Carlo Ancelotti, Guardiola e Dorival Júnior. Neste momento, pra mim, o técnico ideal para assumir a seleção brasileira é Abel Ferreira. Um treinador que já está no Brasil há muito tempo, já conhece como funciona o nosso futebol, já conhece como funciona o nosso calendário, já conhece como funciona um pouco a CBF, né? Porque nem nós que estamos aqui, né, acompanhando e trabalhando há muito tempo com jornalismo esportivo, entendemos como funciona e como trabalha a CBF. Mas na minha percepção, hoje, o técnico ideal para assumir essa seleção é Abel Ferreira. Talvez você do outro lado aí deve estar se perguntando, falou besteira. Eu vou te perguntar agora. O Abel tá aqui, mas os jogadores que são convocados jogam fora, não necessariamente atuam no Brasil, mas o cara que nesse momento entende todo o Paranauê ou mais próximo disso, pra mim é Abel Ferreira. Você tem o sim do Abel Ferreira, do Felipe Luiz, do Carlo Ancelotti, do Pepe Guardiola e do Dorival Júnior.
Você vai aceitar o sim do Abel Ferreira? Ele não tá mais pra realidade do que pra o que seria ideal? Não, neste momento, pra mim, ideal é Abel Ferreira. Porque assim, ó, o Ancelotti, ele já desdenhou da seleção. Esse já é um ponto que, pra mim, eu não vou chegar nesse ponto, então... Tchau, senhor. Porque daqui a pouco a gente vai entrar numa outra coluna aqui, aí vocês... eu já tô dando spoiler, mas enfim. O Ancelotti, pra mim, nem pensar, por conta dele ter desdenhado da seleção. Calma, não Inclusive, semanas atrás, o Ancelotti foi questionado se tinha se arrependido de treinar a seleção. Ele deu risada, então acho que assim... Faz-me rir. Tem que ter um pouquinho mais de respeito, seu Ancelotti. Você conquistou muita coisa aí, mas tem que respeitar a seleção também ou qualquer outra entidade. A gente não pode menosprezar ninguém, porque amanhã a gente não sabe, né? Amanhã, às vezes, toma um pé na bunda do Real Madrid e aí, alô, CBF? Não, então... Oi, sumida. Tipo isso. Então, assim, ó... Como é que fala aqui não em italiano? Quino, signore! Quino, Ancelo. Então, assim, eu acho que é o seguinte, sobre o Guardiola que você menciona, Meu Deus do céu. pra mim, neste momento... Não, calma, não coloca nem pensar ainda não. Calma lá, e não chegamos nessa coluna ainda não é o ideal neste momento pra mim o Guardiola ainda, e eu estou aberto a discussões nessa mesa aqui. É isso aí. Então você continue aí muito receptivo a essas novas ideias e essas discussões, Aline Bravo. Falando com você, tendo sim de Abel Ferreira, de Felipe Luiz, de Carlo Ancelotti, de Pepe Guardiola e Dorival Júnior. Eu vou com o meu carequinha favorito, Guardiola, gente. Pra mim, ele é o susto, ideal. eu achei que era o Dorival Júnior. Mas Eu fiquei, ele meu Deus. Não, o Dorival, ele não é careca. calvo. Ele é calvo, é diferente. É. O Guardiola, por quê? Eu acho que se fosse pra trocar neste momento pra um treinador pra Copa do Mundo, teria que ser agora, e esse nome seria o Guardiola. Eu acho que ele é um técnico multicampeão, a gente já conheceu o trabalho dele em diversos clubes. Ele é um cara que inova e ele é um cara que já falou sobre a admiração dele pela seleção brasileira. É um cara que já demonstrou ter interesse em entender mais do futebol brasileiro, em assumir a seleção. Eu acho que ele é um nome, né? Aí poderia ser um nome aí para levar a seleção pro hexacampeonato, para vencer 6 vezes a Copa do Mundo. E aí, para mim, esse seria o momento certo dele vir, porque daí ele tem tempo de vir pro Brasil, entender como é o futebol aqui, entender como as pessoas, elas veem o futebol também aqui, como que é essa paixão do brasileiro, enfim, tudo isso. E eu acho que o Guardiola, neste momento, é o cara que consegue se adaptar fácil, é um cara que consegue ter um bom relacionamento com os jogadores brasileiros. Então, se tivesse um sim de todos esses aqui, seria ele, Pepe Guardiola. O ideal pra mim, pra minha seleção. Assim, Amém. eu quero entender um pouquinho a dinâmica do pensamento também da nossa audiência, porque, assim, eu acho que o Abel Ferreira, e até concordo com o Nino, que seria um nome muito interessante para conter dentro do quadro da CBF, que ele conhece o futebol brasileiro, tá introduzido no futebol brasileiro, sabe? Porque assim, gente, vamos ser bem realistas aqui, não sei se vocês concordam comigo, já vou falar meu nome ideal, tá? Não vou muretar, não, mas... Vamos lá. Enfim, né? O Abel Ferreira, ele tá introduzido no futebol brasileiro e a gente precisa ressaltar isso. O técnico que for assumir a seleção brasileira, ele vai ter que saber lidar com a dinâmica do futebol no Brasil. Ah, tudo bem, os convocados são de fora do país. Os convocados atuam na Inglaterra. Os convocados atuam na Espanha, na Itália, na França. Beleza, mas a cobrança não vai vir da imprensa espanhola, não vai vir da imprensa francesa e tampouco da imprensa italiana. Perfeito. A cobrança vai ser feita dentro do Brasil. E dentro desse cenário, eu imagino que o Abel Ferreira realmente esteja mais preparado do que os outros para entender como a gente enxerga o futebol brasileiro, exceto o Felipe Luiz e o Dorival Júnior, que são peças que nasceram no Brasil e que disputam o Campeonato Brasileiro, entendendo a dinâmica do nosso futebol. Mas não é o momento de arriscar um pouquinho? Não seria o momento de repensar a rota e trazer um Pepe Guardiola? Não seria ele o responsável por quebrar o paradigma da CBF? Assim, tendo sim, eu tô imaginando sim em todo mundo. Eu liguei pro Abel Ferreira e o Abel Ferreira falou, sim, pois não. Sim? Ele fala português, sim. Filho. Felipe Luiz. Pois. O Guardiola fala em espanhol, ele vai falar sim, pero no. O Carlo O Ancelotti Guardiola fala italiano, fala espanhol, fala inglês, ele fala tudo. Eu acho que Não, eu ele sei, já mas tem uma o espanhol é namoradinha mais no português. próximo. O espanhol é mais próximo do português. Bom, pô, o Dorival Júnior já falou sim há muito tempo, né? A gente tá querendo falar não pro Dorival. Que é a relação A gente é muita gente. Não, no meu caso, eu e Henrique Canelo.
Daqui a pouco eu acho que teremos uma defensora então do Dorival Júnior aqui na bancada. Mas dentro desse cenário, eu acho que eu escolheria o Pep Guardiola por conta do nome, gente. É muito difícil você ter o sim do Pep Guardiola. Eu entendo o seu posicionamento. Mas, ele é o melhor técnico do mundo. Mas sabe o que eu penso sobre o Guardiola na seleção brasileira? Eu gostaria de vê-lo desde o início de um ciclo. Ele chegando agora para a próxima Copa do Mundo, conhecendo como funciona aqui os nossos modos operantes, ele pode ser fritado sem que as pessoas deixem ele dar continuidade no próximo ciclo. Esse é o medo que eu tenho. Então eu não vejo ele como ideal para este ciclo. Quero deixar bem claro isso. Para este ciclo, o técnico ideal para mim seria o Abel. Para o próximo ciclo, para outra Copa do Mundo, aí eu tô contigo nessa. Para mim o nome teria que ser o Guardiola. Mas nesse momento eu vou de Abel ainda. Bora pra pisar com os dois pés na realidade, né? Nós agora sonhamos, vamos pegar uns voos mais altos. E agora nós vamos pra realidade nua e crua, minha cara linda. Boa, é assim que eu Começando com você, que começa com A, que a Aline é a braba, que a Aline é a nossa craque. Quero saber... Master Blaster. Você já escolheu o Pep Guardiola. Na realidade, você pode encaixar Abel Ferreira, Felipe Luiz, Carlo Ancelotti e Dorival Júnior. Quero ouvir, e também quero ouvir sua resposta. É difícil falar isso, muita gente vai contra mim, mas a realidade, na minha opinião, é o Dorival Júnior. Tô contigo! Não vejo outro técnico neste momento assumindo a seleção brasileira para fazer um trabalho que mude tanto assim. O Dorival precisa de continuidade, a gente sabe, ele tá tendo dificuldade de achar um time, né, de encaixar o time dentro de campo, mas ele está nesse processo. Ele tá começando a entender, a ver qual jogo é melhor. E eu acho que para a seleção nesse momento, para o próximo ciclo, para a Copa do Mundo, precisa de um cara que vai sim estar de acordo com as decisões da CBF também, que vai conseguir ser político lá dentro, porque a gente está perto já da Copa do Mundo. Então, para mim, a realidade do Brasil hoje é sim Dorival Júnior. Eu sei que tem muita gente que questiona, fala que ele é bonzinho demais para a seleção, né, que precisa ser mais incisivo, que a seleção precisa de um cara mais duro. Mas já foi esse tempo, já foi esse momento. A seleção, ela não tem mais tempo pra treinar, gente. Depois da eliminatória, a Copa do Mundo vai ser um mês de treino. Então, na minha opinião, ele é o cara que tá testando, que tá achando essas oportunidades. Eu, Aline, vejo o Dorival Júnior como a realidade do Brasil neste momento pra Copa do Mundo. Vamos de novo. Vamos lá, isso aí, deixa eu só ponderar isso aí. É trairagem, porque isso daí seria eu contra eu mesma. E eu não falei nada de absurdo aqui, eu só disse a minha opinião. Então o Pedro, que tá ali sendo muito traíra, Pedro, ó. Pedro, que é o nosso técnico de som, vai ter volta, Pedro. Pedro, vamos de sua resposta agora, Pedro. Travou. Pedro, engasgou? Engasgou, Pedro? Isso. Mas, Aline, é o seguinte, a sua opinião aqui, ela conta. E eu tô contigo, né? Calma. Nem fiz a pergunta. Nem tem um tempo pra bater, Nino. Eu preciso fazer a pergunta. Calma. Lembrando que o voto do Nino, inclusive, está impresso. Não mostra. Aqui eu vou tampar, porque a minha coluna é embaixo. Está impresso o voto do Nino. Bom, vamos falar agora com você, meu caro Nino Cirilo. Na sua coluna da realidade, nós temos o Felipe Luiz, o Ancelotti, opções, né? Felipe Luiz, Carlo Ancelotti, Guardiola, Papai Dorival Júnior. Fala, agora sim, Nino. Que tem esse 1 minutinho a mais que conta. Desculpa. Então, voltando a dizer, Aline, aqui no Link Sport Clube, a sua opinião conta. Muito obrigada. Fui moleque. Errei, desculpa. A minha opinião hoje, falando sobre esse ciclo, tá, gente? A minha tese aqui, o que eu vou defender hoje, é sobre o atual ciclo da seleção, não sobre o próximo. Sobre o atual ciclo para a próxima Copa do Mundo. A realidade, pra mim, é o Dorival Júnior. Porque você já tentou Ramon, não deu certo. Colocou lá o Fernando Diniz, não deu certo. Tentou o Ancelotti, que escanteou a seleção. Se especulou o Abel Ferreira, mas nunca se tornou realidade. Inviável, né? Nesse momento, não é realidade a chegada do Abel. Até porque tem o Mundial de 2025, que ele vai querer ficar até o final no Palmeiras. Mas assim, eu defendendo o que eu penso, o Abel ainda assim é o nome ideal. Se a CBF quisesse ele para esse ciclo ainda, eu acho que era o nome perfeito. Mas a realidade hoje é o Dorival. Não adianta a gente querer vir aqui
e criar situações e criar para essa próxima Copa do Mundo. Para um outro ciclo é uma outra história, mas para essa Copa do Mundo, faltando pouco mais de 1 ano e meio para se concretizar, para ser realizada, a gente não pode mais perder tempo. Se a gente quer o Hexa na próxima Copa, a gente não pode perder tempo mais, a gente já errou muito. A gente já perdeu praticamente 2 anos do nosso ciclo de preparação. Então agora é o famoso tem que ir do jeito que tá, pra mim. Tem que dar respaldo pro Dorival, o Dorival tem que desempenhar o melhor possível que ele e a comissão puder, né, dentro dos atletas que tem à disposição, né, no mundo todo, inclusive. Eu vejo como um ponto positivo o Dorival olhando um pouquinho mais pro cenário brasileiro, isso é bem legal. Não à toa a gente tem visto cada vez mais o Igor Jesus se firmando como um jogador para essa seleção, titular inclusive nos últimos jogos. Então eu acho muito legal isso, né? Não que tenha que ser regra, não que os jogadores brasileiros tenham que ser o titular, não é isso. Mas é importante ter esse olhar diferenciado. E pra mim, a realidade para esse ciclo é o Dorival, é o que tem. A gente agora tem que dar respaldo, tem que cobrar quando tiver que cobrar, mas a gente também, como torcedor brasileiro, tem que torcer pra dar certo. Porque a gente também fica, mas eu não queria o Dorival, mas tem nome melhor. Gente... Não adianta, é o que tem. É hora da gente se unir e torcer pelo que tem pra que... Sabe aquela mãe? Peraí, não. Eu vou pegar o comentário dela. A mãe... Pô, mãe, eu queria hoje comer um prato de lasanha, mas só tem fritas e o tutu de feijão. Ela fala, come o que tem. Você vai ter que pegar hoje e aproveitar o que tem na seleção. Gente, e não é um tutu mal feito, é um tutu bem temperado. Tudo bem, a gente só precisa acreditar nele agora. Eu queria fazer uma referência você no ar, garoto. Aí, ó. Eu queria fazer o Pedrão tá puxando o saco porque ele deu uma... Bateu saudades. Lembrei do tempo que a gente... Tô muito no pagodinho hoje, mas... Voltando ao que só faltou o Você tem certeza? Você, né, aí já é outra história, né? Mas assim, ó, eu vou fazer uma reflexão aqui. Vou atrelar, muita gente não gosta, eu também não gosto, mas nesse momento cabe. Questão política, às vezes você vai lá na urna, você vota no A, aí ganha o B. Aí hoje a gente vive num mundo que, infelizmente, o que não ganha, você torce pra ir mal. O que o outro lá que você não gosta, fala, eu quero que vai mal pra quem votou quebrar a cara. Não, se eu votar no que eu acho que tem que ele perder, eu vou torcer pro outro ir bem, porque de certa forma o outro que tá lá vai impactar na minha vida. Então hoje, a gente tem que olhar pro Dorival como torcedor brasileiro e falar, não era o que eu queria, não era, mas é o que tem lá hoje. Vamos torcer para que ele faça o melhor possível pela nossa seleção e quem sabe se profetize o que ele falou na coletiva antes do jogo contra a Colômbia, dizendo que estaremos na final da próxima Copa. É isso, ponto. E eu vou torcer e a minha realidade é Dorival Júnior. Coisa linda! Assim, vamos lá, vai. Eu vou tender a concordar com vocês, mas eu preciso fazer uma ponderação em relação ao nome do Dorival Júnior. Pra mim, a questão que atrela toda a crítica ao Dorival, primeiro que ela é assim, bem pontuada às vezes, o futebol da seleção brasileira é ridículo, mas ele virou a personificação da incompetência da CBF. Porque nos últimos anos ficou bem claro que a CBF não queria Dorival, não queria Abel, não queria Ramon Menezes. A CBF queria o Carlo Ancelotti. A CBF queria um nome de peso no futebol internacional para treinar a seleção brasileira. Esse nome não rolou. E aí ficou aquela eterna, tipo... tá aí, né? Campeão da Copa do Brasil esse ano com o São Paulo, foi campeão da Copa Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo. Dentro das opções, ele que menos desagrada, eu acho, que dentro do contexto do futebol brasileiro. Chamo o Dorival Júnior e vai ser um cara que vai saber lidar, porque é um estilo paizão dentro do vestiário. Ele vai conseguir, pelo menos, tentar colocar panos quentes na fervura da seleção brasileira. Mas, gente, vamos ser realistas aqui. O início de trabalho dele já seria muito complicado por conta da figura que ele é no futebol brasileiro. Ele não é um cara que, nos últimos 10 anos, ele foi uma sumidade, como, por exemplo, o Tite foi. O Tite ganhou várias competições em espaços longos de tempo. O Dorival não conseguiu colocar isso na carreira dele. E ele assume a seleção brasileira no meio do ciclo. Então, eu acho que assim, a crítica às vezes bate no Dorival porque ele é o cara que aparece diante das câmeras. Uhum. Mas a incompetência não é só dele, às vezes. Porque ele pode mexer mal, às vezes a gente pode contestar isso. Campo-bola, a responsabilidade é dele. É dele. Mas eu até
também acho que ele não deva ter tanta liberdade para fazer o que ele gostaria de fazer, mas essa é uma outra discussão. Mas o que mais me impressiona é a instituição CBF ser tão incompetente, ela tratar tão mal o futebol brasileiro, a seleção brasileira, e isso respinga em quem aparece. Ou é no Dorival ou são nos jogadores, porque o tal do Edinaldo, assim, às vezes ele aparece, às vezes fala uma bobagem aqui, outra colar, e depois some. É o mestre dos magos. Ele aparece de 6 em 6 meses. E via de regra para falar M. Ele não consegue dar explicação nenhuma. Ele mais se complica do que ele explica as situações relacionadas à seleção brasileira. Então, essa pecha que às vezes eu acho que o Dorival carrega é muito mais pela ingerência da CBF enquanto instituição do que ele próprio. Porque do Dorival Júnior, desculpa, gente, eu não posso esperar dele um técnico muito vencedor. Porque ele foi vencedor nos últimos 2 clubes. Ele aproveitou o momento. E o momento colocou ele dentro da CBF. Pra mim, ele é a realidade. Porque, pô, não tem como trocar o treinador faltando menos de meio ciclo para ir para a Copa do Mundo. Seria, assim, uma atrocidade enorme com o futebol da seleção brasileira e também com a imagem da seleção brasileira. Mas o nome me parece que não foi assertivo, porque o nome não era para ser esse. Mas mesmo que fosse o Carlo Ancelotti, para mim seria um erro trazer ele no meio do ciclo. Você aceitar o cara, tipo, ó, eu tenho contrato com o Real Madrid, o contrato termina, sei lá, 1 ano e meio depois do final da Copa do Mundo. Então fique aí. Eu quero um técnico agora. Desculpa, eu reconheço que o Real Madrid seja a maior instituição dentre os clubes do mundo. Mas a seleção brasileira é a maior seleção do planeta. É isso. A seleção brasileira é pentacampeã do mundo. Se o presidente da CBF não entende o tamanho da instituição que ele preside, aí a gente tem que cobrar do presidente da seleção brasileira. É por isso, Enio, que eu questiono a questão do Guardiola vir agora, entendeu? Porque ele vai assumir a seleção do meio para a final de um ciclo e, de certa forma, o que me preocupa muito hoje não é a questão do Guardiola vir, assumir e o Brasil naufragar na próxima Copa. É o pós. Porque a gente sabe que, infelizmente, as coisas aqui no Brasil, elas são para ontem. Elas não são para médio prazo, elas são para ontem. Então, se o Guardiola assume a seleção nesse momento, para muitas pessoas o Brasil se torna favorito e com a obrigação de ganhar a próxima Copa. E não é bem assim. Não é assim que funciona. Se fosse, o Guardiola, muitos clubes e muitas seleções iam pagar uma fortuna pro Guardiola ser o técnico, que seriam campeões. E não é assim que funciona. Não à toa o City nessa temporada não começou muito bem. Então, assim, traria um peso que, na minha percepção, o pós-Copa, não sendo o que se imagina, talvez impactaria numa saída dele. E eu acho que não seria o momento de interromper. Aí sim seria o momento de deixar ele fazer um ciclo completo, de conhecer realmente como funciona o futebol brasileiro. E o que me preocupa mesmo é isso. Às vezes o cara vir, não atingir as expectativas que se imaginavam e a galera limar ele antes da hora. Assim, eu tendo a concordar muito com você, mas eu acho que, sei lá, vai contratar o Pep Guardiola, eu também não entendo que tem que ser um contrato de um ciclo só de Copa do Mundo. Pra mim, no mínimo 2. No mínimo. 8 anos pro cara trabalhar. O problema é a galera no caso, entender. 10, né? Essa Copa e mais 2. A gente teria que ver... vindo agora. Pós-Copa do Mundo. Ah, boa. Não, a gente teria que entender também como é que o brasileiro iria aceitar esse técnico estrangeiro, né? Porque, assim, o Brasil já não tem paciência com os seus, né? Já perdeu uma Copa do Mundo, a galera já começa a se coçar falando que não serve, que não presta. Gente, Copa do Mundo é uma Copa que dura 1 mês e é tiro curto, é decisão ali rápida. É sobre quem tá melhor dentro do mês, né? Quem tá melhor ali, momentaneamente, no mês. É sobre momento. Copa do Mundo é sobre momento. Às vezes tem seleções que realmente tem jogadores melhores, que poderiam entregar muito mais e naquele mês não vira. E isso é normal dentro do futebol. Essa é a mágica do futebol. Vamos pegar o Marrocos da última edição de Copa do Mundo. Exatamente. Você coloca o Marrocos hoje entre as melhores seleções do planeta? Não coloca. Ou colocava antes do início da Copa? E é muito louco, porque acho que a galera iria olhar, tá chegando o Ancelotti, tá chegando o Guardiola, com certeza a gente vai ser hexacampeão. Aí não foi. Trouxe um treinador caro, dá não sei aonde, mas assim, seleção ele não é bom. Então tem que ver também como é que o brasileiro ia fazer essa pressão em cima da CBF e se a CBF ia aguentar a pressão, porque é uma confederação que não aguenta. Bom, vamos continuar a nossa... E outra, assim, rapidinho, Sina, só pra diga. concluir, né? Dependendo do treinador que trouxer agora, pensando no próximo ciclo, teremos eleições na CBF. Então pode ser que também... é ainda mais delicado, né? Então tem essa questão ainda. Nem pensar! Ai! Você lembra quando você pulava amarelinha?
Tinha o inferno e o céu, né? É. Agora eu tô fazendo o contrário. Partindo do céu pro inferno. Vamos lá, vamos falar do nem pensar na seleção brasileira. Ei. Vou começar com o Nino Cirilo, pode Bora. ser? Ah, já dei a deixa, O né? Nino, que escolheu o Abel Ferreira, portanto não pode ser o Abel, ideal, né? Realidade do Dorival Júnior também não pode ser o Dorival nessa sua colocação. Sobrariam, portanto, Felipe Luiz, Ancelotti e Pepe Guardiola. Bom, Eu acho que eu sei quem vai ser, né? Porque você já fez o desfavor de contar pra todo mundo não, essa dinâmica. Vai lá. eu dei uma deixa, Spoiler né? Eu dei aí. um spoiler, exato. Felipe Luiz, não cai não entra nesse nem pensar. Eu vou justificar então antes os É que dois. vai sobrar ainda 2 pra você escolher depois. Não, mas não, então. é só um por casinha. Nossa, Não, gente, então. só um por casinha, então não vai dar. Vamos colocar depois considerações finais sobre esses 2 que vai sobrar. Vamos lá, Nino. Não, então eu vou deixar para dar minhas considerações finais pós esses treinadores. Mas o Ancelotti, né? O Ancelotti, na minha percepção, hoje o Ancelotti nem pensar. Pela maneira como foi conduzida a situação. Eu entendo que pode ter... A gente muito fala aqui no Link Sport Clube que tem 3 lados, a verdade, né? Tem um lado da verdade, o lado A, o lado B e realmente a verdade. O que acontece? O Ancelotti, ele em nenhum momento me pareceu conduzir da melhor maneira possível esse desfecho com a seleção brasileira, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Eu acho que uma coisa é quando você vem a público e fala, a CBF não me procurou, ou a CBF me procurou, mas eu descartei de imediato. Agora, outra coisa é você, quando... É bom a gente recapitular lá no início. O Ancelotti era questionado. Em nenhum momento o Ancelotti falou que era não. Ele sempre ficava, não, meu foco é o Real Madrid. Não, meu foco é o Real Madrid. Aquele papo, aquele discurso que a gente conhece muito no Você futebol... levou pro coração, né? Não, levei, pô. Porque assim, é a mesma coisa que eu ser cogitado pra trabalhar lá na Itália, lá, ser um dos maiores correspondentes italianos e eu cagar pros caras. Não é assim, eu não posso desrespeitar. Foi como eu me senti. Eu senti que o Ancelotti cagou pra seleção brasileira e pro povo brasileiro. Eu senti dessa maneira. Não, mas eu acho que se o Ancelotti ele não quisesse... Nós acolhemos o seu sentimento. Obrigado. Aqui nessa mesa. Se o Ancelotti em nenhum momento quisesse a seleção brasileira, quando ele foi questionado lá atrás sobre a possibilidade de vir para a seleção, ele falaria, eu não vou para a seleção. Por que em nenhum momento ele falou, não vou para a seleção? Por que ele sempre ficou com aquele discurso que a gente conhece no futebol, de alguém quando tá no término de contrato, que fica, eu não sei, o futuro a Deus pertence, o meu futuro por enquanto é aqui no Real Madrid, o meu futuro... Em nenhum momento ele descartou a seleção. Então assim, se ele realmente tivesse lá atrás falado, a seleção não me procurou, hoje é só Real Madrid. Em nenhum momento ele bloqueou essa possível chegada, essa tratativa da seleção. E aí, há poucos dias atrás, há poucas semanas, quando é questionado, o cara debocha, o cara dá risada. Eu entendo que pra ele deve ter sido um saco, ter que ficar respondendo isso a toda hora, mas eu acho que ele poderia chegar a público e falar assim, gente... Estou focado no Real Madrid, assunto encerrado, não tem seleção brasileira. O que vocês ouvirem aí, né, externamente, é coisa inventada. Eu e seleção brasileira não temos nada. Agora o cara debochar, dar risada, eu acho que assim, pega um pouco muito na questão profissional. Beleza, tá de saco cheio, eu entendo, Ancelotti, não tem problema você tá de saco cheio de ficar respondendo sobre a seleção brasileira. Mas tem que ter um mínimo de respeito, né? Porque eu acho que ele não gostaria que alguma pessoa, algum profissional viesse a público e debochasse dele como treinador, como um bom treinador que ele é, um baita treinador. Então acho que o mínimo é respeitar ali profissionalmente. Vamos lá. Eu entendo a ponderação do Nino. Desabafo. Assim, mas vamos lá. Às vezes também o presidente da CBF poderia ter se posicionado, né? O Tontão tava falando aqui pros 4 ventos. Não, o Carlo Ancelotti é nosso. Esquece tudo. Não vai ter mais Real Madrid, não. Real Madrid pode esperar, o seu técnico vai vazar. Mas não tinha nada certo, não tinha nada assinado. E assim, se o presidente da CBF, que é o cara que chefia a instituição, não se coloca e não tem o brio pra falar, pô, se você tá falando que não vem, então você não vem mais. Ele aceitou, cara. E assim, tudo bem, eu entendo que o Carlo Ancelotti poderia ter tido uma atitude diferente, mas o Edinaldo também é muito culpado disso, né? Minha cara, Aline Bravo, não Joe. vem nem
Nem pensar. Eu fiquei realmente chateada também com a forma como tudo ocorreu em relação ao Ancelotti, mas eu jamais colocaria ele no nem pensar. Se ele quisesse, dava pra perdoar, na minha opinião. Eu também tô contigo. E tá tudo bem. Mas assim, Eu perdoo uma facilidade. É uma ligação mais carinhosa. O perdão faz parte da vida. É bom, alivia o coração. Vamos começar assim? Vamos começar assim. Sexta-feira, né? Vamos começar assim. Bom, eu tô ácido essa semana. Que Pra mano é mim, perdão, o quê? Olha, amigo. Tô rancoroso. Olha, calma. Coração, Limpe o seu bem de coração. pimenta. Olha o coração. Calma. Eu não sou mais criança, né? O coração. Nem pensar pra esse ciclo, na minha opinião, Felipe Luiz. Nem pensar. Por quê? Eu já ouvi gente falando aqui que, né, o Felipe... Então, Felipe nem pensar. Pra mim, Felipe Luiz nem pensar. Já ouvi gente falando aqui, porque o Felipe, ele se mostrou muito diferente com o Flamengo, porque isso, porque aquilo. Realmente, mas pra mim, Felipe Luiz ainda é uma promessa. 10 jogos no profissional não te dá vaga pra ir pra seleção. Não diz que você é um técnico com decisões totalmente assertivas. Ele precisa de um ciclo inteiro na frente de um clube, ele precisa entregar mais, ele precisa, inclusive, errar mais, né? Ter esse escopo de errar e consertar o que faz dentro de campo. 10 jogos no Flamengo não garante isso, Enio. Então, assim, ele é um ótimo profissional. Ele tem tudo pra ser um dia técnico da seleção brasileira. Inclusive, eu já disse isso daqui no ar. Pra mim, ele é uma das grandes promessas, um dos grandes nomes aí que a gente vai ter no futuro como treinador, mas ainda não é o momento dele. Vencer uma Copa do Brasil, 10 jogos com o Flamengo é pouco. Precisa de mais. Porque o Dorival ganhou coisas agora, mas o Dorival tem um escopo, uma vida inteira, né? Aí, à frente do futebol brasileiro, né? Quebrando a cara, se reconstruindo diante da sua visão de futebol, né? Indo para outros times. O Felipe Luiz precisa disso. Ele tá no Flamengo agora, como treinador, sendo que ele já jogou com os atletas que estão lá, então ele já tem esse respeito garantido, já é um passo a mais. Ele tem da diretoria do Flamengo um ambiente harmônico. A diretoria do Flamengo faltou implorar pro Felipe aceitar comandar o time profissional. O Felipe ainda precisa passar por um time que ele chegue lá e tem que conquistar o respeito dos atletas. Ele tem que chegar num lugar e saber lidar com uma diretoria que nem é assim tão amigável, porque isso faz parte do futebol. E isso faz parte também de você se tornar um técnico, um profissional mentalmente preparado para assumir grandes medalhões, que é a realidade da seleção brasileira. A realidade da seleção brasileira é um monte de medalhão junto, gente. E você tendo que administrar egos. Então, pra mim, Felipe Luiz é uma baita de uma promessa. Eu acredito que um dia ele vai sim assumir a seleção brasileira, mas este momento não. Então, pra mim, hoje é nem pensar. Bom, eu tô contigo nessa, viu? Porque, assim... Vem cá. Deus te abençoe, porque você tá me imitando hoje o programa inteiro. Imitando? Né? Você votou em todos os que eu votei. E eu comecei votando. Eu falei Pepe, Dorival e Felipe Luiz. Agora você fica comigo. Quer assinar embaixo? Quer saber? Felipe Luiz, agora na seleção brasileira. Vá agora pra sede da CBF, que é perto da Gávea. Vá lá e vá assumir... Não. Brasil! Não dá pro Felipe Luiz, gente. Assim, pode ser que daqui a 10 anos, 5 anos, sei lá. O problema é que ele é pouco experimentado. E, assim, sei lá, o Guardiola, melhor dizendo, o Zidane é 1 em 15. Porque tentaram replicar o Zidane na Juve com o André Pirlo. Tentaram replicar em vários cantos do mundo, não deu certo, cara. O Zidane é o ponto fora da curva. Esses caras precisam passar por uma rodagem. Eu acho que o Felipe Luiz tem um perfil muito interessante. Se a gente for pensar no critério pura e simplesmente que ele foi treinado por muita gente boa. Ele foi treinado por muita gente competente. Caso do próprio Jorge Jesus. Simeone. O Simeone na Europa passou muito tempo dentro do Atlético de Madrid. E eu acho que ele soube beber de muitas fontes importantes do futebol internacional. Mas uma coisa é você ter sido treinado por, outra coisa é você ser um grande treinador. Exato. O caso, vamos pegar aí o Domenech. O Domenech teve a maior feito da carreira ter sido assistente de um grande treinador. Sim. Do próprio Pepe Guardiola. Pepe Guardiola. Do Pepe Guardiola.
Mas vocês lembram a passagem do Domenech no Flamengo? Horrível. Né? Isso não te gabarita para ser um grande técnico de futebol. Então, dentro desse cenário, eu não imagino o Felipe Luiz assumindo a seleção brasileira. Pode ser que amanhã ele conquiste outras Copas e ele se torne um grande treinador. Espero que se torne. Seria interessantíssimo para a seleção brasileira tê-lo como jogador, como treinador, uma vez que ele já tenha sido jogador da seleção em Copa do Mundo, que ele tenha conquistas importantes na carreira. Mas hoje não, Fábio. Talvez amanhã, né? Levou um toque hoje. Mas, até porque é muito perigoso você colocar um Carlo Ancelotti num lugar de nem pensar. Eu não consigo. Porque é um técnico muito vencedor. Estou rancoroso. Mas se amanhã chega... Não vai ser mas palmas sabe, e eu palmas, acho que até o beijinho, Felipe beijinho. Luiz- O próximo ciclo Tá vendo? é outra Pô, história. Eu vou falar Mas uma aí coisa. fica fácil, Não, mas né? eu acho que Mas eu tô falando desde o início. Ah. A minha base de ideal aqui é em relação a Se ele esse chegar, o Brasil termina essa data FIFA tomando uma guasca no próximo jogo. Não vai. O Dorival Ó. pede pra sair, o Carlo Ancelotti fala, eu vou. Ele ia falar assim, Nino, Ele tá pensando, hein? como Você é que tá se fala, pensando, ô hein? Enio, como é que se fala perdão em italiano mesmo? Escusa. Ele ia falar assim, Nino, scusa, Escusa-me. voy a Brasil, Nossa, como que ele falou? Meu Deus do céu, matou várias línguas ao mesmo tempo. voy a Então, ó, Brasil. pode tirar o print, hein, Pedrão? Tira print, porque nós temos o resultado da nossa dinâmica. Vamos colocar em tela cheia, se a gente puder, só pra conseguir colocar os nomes O aí. Enio me imitando como Ideal, sempre, porque Pepe ele... Guardiola, eu nunca imitei a Aline Brava, ela tem que se tocar. coitado. Pepe Guardiola, ideal pra mim também. Realidade, Dorival, pra todo mundo. É, o que tem Todo hoje. mundo, queria dizer, hoje, né? nem pensar Felipe Luiz pra mim, Pra pra Aline. Não, E pra agora? Aline e pra mim também. Ideal para o Nino, Abel Ferreira, e nem pensar Carlo Ancelotti. É isso? Estou magoado. Fechamos a nossa dinâmica? Por que você tá Fechamos. magoado? Não, o Ancelotti, né? O Ancelotti... Pô, tô chateado, Ancelotti. Nino, No próximo ciclo... Escusa. Eu sou torcedor, Escusa-me. né? O Escusa-me. jornalista Nino é o jornalista Nino, ele é imparcial. Mas o torcedor... O jornalista Pimenta? Nino. Jornalista Nino. Ah. O que o jornalista Nino diria sobre uma possível vinda no Carlo Não, Ancelotti? então, é o que eu tô falando, assim, ó. Pra esse momento, o É. jornalista Nino ficaria feliz. Mas o Ah. Nino torcedor, É. o Nino, porque pro Nino jornalista tá aqui, é porque tem um Nino torcedor, um Nino Você tem apaixonado certeza? por futebol. O Nino apaixonado por futebol está muito magoado com o Ancelotti pra esse Eu acho que ciclo. o Ancelotti não vai dormir de Para noite. este ciclo da seleção. Para o próximo, Ancelotti, é como eu falo aqui, vira e mexe, né? O jogador, tem alguns aí que são ventilados em clubes e fala, não, mas a torcida odeia o cara. Não, a torcida não quer ir lá. Mas a partir do momento que o cara fazer o primeiro gol, a partir do momento que o cara der a primeira extravasada com o torcedor, se esquece tudo, vira tudo amor, vira tudo paz. Então, Ancelotti, para o próximo ciclo... Esqueça tudo. Eu vou estar com o coração curado. Aí eu aceito. Cara, Aí eu amoleço. Se ele falar assim, Aline, escusa, meu coração tum-tum Amole- pro Brasil, eu já ia falar, Nossa, vem, se ele Ancelotti. falasse desse jeito, era um cara se fingindo Não, do mas Carlo era Ancelotti. ele falando, tentando falar português Ah, tá comigo, bom. entendeu? Com um sotaque daí você italiano e acordou, tal. tal. Ai, tá Aline bom. Bravo, um abraço pra você, amiga. Até Abraço, segunda-feira. até segunda-feira. Aproveite o final de semana. A segunda-feira não. Já aproveitou a sexta-feira. Ei, meu Deus, tô Já sextando aproveitou, cedo hein? demais. Eita. Até segunda-feira, meu amigo. E bom final de semana. Pra Aproveite com moderação, viu? Você aí que tá na telinha e no Cirilo também. Herbert de Pimenta. Mas eu cuidado. vou desejar o mesmo pra senhora, viu, Aline Bravo? Aproveite com óbvio que você moderação. vai desejar o mesmo porque você só me copia. Exato, A dinâmica toda foi exato, essa. Eu exato. falando e ele assinando Ó, você embaixo. toma cuidado, hein, Aline Bravo? É com moderação. Se vazar, Valeu, Lino se Cirilo. Um vazar. abraço pra você, amigo. Valeu, segunda-feira estaremos de volta aqui no Link Sport Clube Podcast e a gente vai falar aí, né, do que de melhor aconteceu no final de semana de data FIFA, hein? Baita final de semana. Gente, ó, sobraram dois. Um deles pode ser seu. QR Code está na tela, link está no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Participe aqui no Link Sport Clube. É você de iPhone 16. Até a próxima. Já pensou ganhar um iPhone 16 novinho? Participe da promoção Link Sport Club Podcast. Você de iPhone 16. Vamos sortear 3 iPhones 16 e muitos outros prêmios. Para participar é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. É tudo grátis.
Basta se inscrever no canal, se cadastrar e torcer. Link Sport Club Podcast, o canal dos campeões.